Boa tarde a todos. Muito obrigada por estarem aqui no terceiro dia, de exposição de Febrace. Vamos agora dar andamento a mais uma atividade da 21ª edição da Feira Brasileira de Ciências e Engenharia. Agora a gente vai para a palestra Aprendizagem Criativa e Educação Empreendedora. E para bater o papo com vocês, eu vou chamar Israel Alves Jorge de Souza. Uma salva de palmas para o Israel. Israel é gestor nacional de projetos do SEBRAE. Ele é doutor na área de Economia Criativa da Universidade de Coimbra, em Portugal. E autor do livro Repensando a Economia Criativa, que foi finalista do Prêmio Jabuti. Vocês estão em boas mãos, excelentes mãos. Agora eu vou passar o microfone para o Israel. Agradeço a gentileza, Helena, obrigado. Boa tarde. Difícil falar depois da Tabata Amaral, né? Poxa, que joia brasileira, uma das joias brasileiras realmente recentes aí que a gente tem que valorizar, respeitar, independentemente de qualquer nuance ou posicionamento político aí, realmente sensacional. Fiquei muito inspirado, mas também, poxa, depois dela aqui, né? Gente, ela trouxe umas inovações, inclusive, na fala dela, que eu vou usar aqui também. Vocês vão ver. Eu costumo dizer que eu sou um aborígene da economia criativa. Aborígene da economia criativa. E também um aborígene do mundo aí da inovação, da criatividade em geral. Explico para vocês. Há um pouco mais de 10 anos, eu moro em Brasília, no Sebrae Nacional, trabalho lá. Sou de São Carlos, aqui no interior, mas estou em Brasília já há uns 15 anos. E há um pouco mais de 10 anos eu estava aqui em São Paulo, tendo meu primeiro contato com o tema da economia criativa, que vocês viram que é a minha especialidade, Estava lá na Rua Augusta, não sei quem conhece a Escola São Paulo de Economia Criativa. Infelizmente, acho que eles estão agora só com cursos online, mas um espaço super bacana, criativo e tal. Eu estava fazendo um curso lá, meu primeiro contato com esse tema, Antropologia, Cultura e Inovação. Então, era uma antropóloga lá, professora e tal. E aí, ela pediu para o pessoal que estava ali cursando, primeiro dia e tal, se apresentar, Da onde vinha, qual o curso de graduação, a origem acadêmica lá atrás e tal. E eu falei, bom, já estava há um tempo trabalhando com administração, dentro do SEBRAE e tal, mas eu venho do direito. Aliás, me formei aqui no interior de São Paulo, em Franca. E aí, todo mundo ali, na verdade, vindo da publicidade, propaganda, a pegada do curso era muito de cool hunt, pesquisa de tendências e tal. Aí, você, direito. Aí ela, como boa antropóloga, obviamente sem nenhum preconceito étnico, claro, mas ela, como boa antropóloga, falou assim, temos um aborígene entre nós, pela questão do exótico. E, de fato, eu vou brincar aqui com vocês hoje de trazer uma inovação, entre aspas, assim como a Tabata trouxe também, de falar para vocês com uma tecnologia sensacional de slides, que é não ter slides, que eu estar aqui com vocês. O lado ruim disso é que vocês prestam muita atenção em mim. Isso não necessariamente é muito agradável. Pode não ser muito agradável, mas o lado bom para mim é que eu fico treinado também. Já pensou vocês me procurarem por aí, fora da palestra, enfim. Como é que é mesmo aquela história, Israel? Aí eu, espera um pouquinho, vou puxar aqui um slide, montar uma tela, para eu explicar para vocês. Não dá, e o lado bom para vocês também, eu acho, que é um pouco, mesmo quem é muito visual, enfim, quem é sinestésico, acho que é bacana a gente ter uma troca olho no olho, não é muito tempo, a gente vai abrir um tempinho também para perguntas daqui a pouco. E, pegando essa inovação já, brincando aqui de inovação, de falar sem slides para vocês, eu já vou também trazer uma outra inovação que a Tabata também usou, e já entrando no tema da palestra, que é o quê? Quem aqui já ouviu falar nesse site, aplicativo, enfim, Mentimeter, enfim, já ouviram falar? Você pega lá o celular, tem um QR Code aqui na frente, no slide, um número também para quem não consegue, aí todo mundo vai lá, conecta o celular, e aí eu faço a pergunta, todo mundo responde, e aí em tempo real, como é que é? Eu vejo aqui, quantos responderam, tal. Tem um método mais revolucionário, mais novo que esse ainda, sensacional, que é assim, eu pergunto, vocês levantam a mão.
A Tabata fez isso hoje, é legal, né? Porque assim, não é só a quantidade que aparece lá certinho. Eu tenho uma impressão visual, eu interajo com vocês. Então, assim, vamos lá. Qual é a invenção que vocês acham que é a maior de todos os tempos da humanidade? Aqui vocês estão trabalhando com muitas invenções, certo? Eu vou ajudar aqui. Quem acha que é o avião? Não? Computador. Ó, computador. Alguém falou internet? Internet. Boa, ó. Alguém quer chutar mais? A roda. Lá para trás, né? Fundamental. Roda, beleza. Ah, você voltou na roda, joia. Na verdade, tem um cara, o nome dele é Mitchell Resnick. Ele trabalha lá no MIT, tá? No Media Lab. Ele é o criador, vamos dizer assim, da aprendizagem criativa. E, olha só, para ele, a maior invenção da humanidade, da história do homem, foi o jardim de infância. Jardim de infância. Ó, tem gente que concordou aí, né? Por que ele fala isso? A gente nem sabe, às vezes, que é uma invenção, né? Poxa, eu estudei assim, né? Acho que todas as gerações aqui passaram pelo jardim de infância, certo? Mas, na verdade, foi uma invenção, sim. O Froebel, tá? Friedrich Froebel, tá? Por volta mais ou menos, da primeira metade do século XIX, ele teve essa sacada. Ele falou assim, por que não, né? E, claro, baseado em vários estudos, colocar o lúdico, a brincadeira, no aprendizado. E isso é importante, não? E essa invenção do Froebel influenciou demais. A gente tem até hoje, né, isso disseminou para caramba, a gente tem aí hoje o jardim de infância, muito consolidado. E toda essa questão, essas linhas Montessori, a própria Lego, que vocês vão ver que eu sou apaixonado por Lego, muito disso vem lá dos presentes que eles chamavam de Froebel, que eram os kits que ele também formulou, criou, para serem trabalhados de forma lúdica, como brinquedos, no que ele chamou de jardim de infância. Por que jardim de infância? Porque as crianças, na visão dele, precisavam ser regadas, né, como jardim, e regadas com essa abordagem lúdica, como brincadeira. Tá? E o Mitchell Resnick fala isso por quê? Porque ele fala assim, e o livro dele tem esse título, né, sobre aprendizagem criativa. Ele fala o seguinte, a gente tem que pensar e defender e lutar por um jardim de infância para a vida toda. Essa é a pegada do Mitchell Resnick, jardim de infância para a vida toda. Essa é a pegada da aprendizagem criativa. Tá? O que é aprendizagem criativa? Bom, rapidinho aqui para vocês. A aprendizagem criativa trabalha com uma espiral. Tá? E vocês vão ver que é muito do jardim de infância, mas lembrando sempre, jardim de infância para a vida toda. Como é que é a espiral? Primeiro, imaginar. Certo? Depois, criar. Depois, brincar. Depois, compartilhar. Depois, refletir. E depois, imaginar de novo. Como é que a criança faz? Exatamente isso. Vamos imaginar uma criança aqui brincando. Primeiro, ela imagina uma torrezinha de blocos, enfim. Pode ser de Lego, pode ser de bloco de madeira. Ela cria, ela monta, certo? Daí ela vai brincar. Mas ela não quer brincar sozinha. Então, o que ela faz? Ela chama um amiguinho, olha aqui, vem ver minha torre. E ela compartilha. Eles brincam juntos. O que acontece? Dá problema. As falhas são identificadas, cai a torre. O que eles fazem? Refletem. Opa, e se a gente colocasse uma base um pouco maior? A gente pode colocar aqui talvez mais peças embaixo. E aí, imaginam de novo. E a espiral recomeça. Faz sentido para vocês no que vocês estão fazendo também? Faz? Outra forma de resumir a aprendizagem criativa é o que o Mitchell Resnick chama de 4 P's da aprendizagem criativa. Paixão, primeiro P. Projetos, certo? Pares e pensar brincando. Paixão. É mais legal vocês pensarem num projeto aí, inventarem alguma coisa, enfim, resolverem algum problema que caiu por acaso aí na vida de vocês? Ou é mais significativo, empolga mais vocês, motiva mais vocês trabalharem com algo
que realmente tem um sentido, que mexe com uma paixão de vocês. É óbvio, né? Isso não interessa se é criança, adulto. Aliás, se fala em aprendizagem significativa. Por quê? Porque você aprende mais quando faz sentido para você. Quando é do seu interesse, certo? Isso é muito importante para os professores, todos sabem aqui, de você sempre tentar puxar, né, e contextualizar para o interesse do aluno, inclusive quando são situações específicas, né? Projeto, segundo P. Óbvio, tudo na vida, se for permeado pela lógica de projetos, tem muito mais chance de ter sucesso, certo? E isso o Mitchell Resnick fala, bom, desde pequenininho para sempre. Pares, acabei de falar, na espiral, compartilhar, trabalhar em grupo. Quando é que vocês param de trabalhar em grupo? No jardim de infância? Parou? Essencial para a vida toda, certo? E o quarto P, que é muito legal, porque em inglês é play, certo? Aí, poxa, em português como a gente vai fazer, né? Não vai dar para usar o P, mas vamos tentar forçar a barra para usar o P. Pensar brincando. E eu adoro isso, porque eu prefiro até essa expressão, que foi uma adaptação para o português, porque pensar brincando me traz à tona uma coisa que eu uso muito, e agora eu vou falar de Lego Serious Play, que é uma metodologia que demonstra que eu sou um viciado em Lego, e não aprendi a parar de brincar lá, brinco até hoje, mas no trabalho hoje, né, com Lego. Na metodologia Lego Serious Play, a gente, chamados jogos sérios, né, a gente pensa com as mãos. Tem vários estudos, inclusive, que mostram isso, certo? Essa parte sinestésica do ser humano, de tocar e isso gerar um processo de insight, enfim. Aliás, olha que interessante, em diversos idiomas, o mesmo radical da palavra mente é o radical da palavra mão. Bacana, né? Ou seja, tem vários estudos que comprovam isso, e dá para comprovar na prática. Quando eu estou lá aplicando o Lego Serious Play, vocês me verem, inclusive, com um monte de Lego e executivos aí de empresas na mesa, vocês não assustem, porque é isso mesmo, é uma metodologia para o mundo corporativo. Tá? Então, assim, por exemplo, tem várias aplicações, mas, por exemplo, para a gente despertar insights, despertar ideias nas pessoas, no mundo corporativo, no caso. Não é para o pessoal, eles constroem, né, depois de um desafio dado, eles constroem a resposta para o desafio por meio de construções de Lego, certo? De forma metafórica, não é nada literal, né? Eu faço a casinha aqui do Sebrae, aí ele entra, não é isso, é metafórico. Tá? E qual que é o segredo e o grande poder da metodologia? Eu sempre pergunto, inclusive, para comprovar no final das dinâmicas. Né? O pessoal está lá, tive uma ideia, ele apresenta a ideia dele por meio do modelo dele de Lego, certo? Aí eu pergunto, escuta, como é que você chegou a essa ideia aí? Você ficou pensando parado, aí você teve um insight, aí você foi lá e representou o insight na construção de Lego, foi isso? Não foi, Israel. Eu respeitei a regra que você falou no início, de não parar de mexer. Eu estava pensando no desafio e numa possível resposta e mexendo. E mexendo, olhando as pecinhas, e olhando os encaixes possíveis. De repente, eu olhei assim e falei, e se essa janelinha aqui, se o Sebrae... Tá? Ou seja, a ideia de encaixe ali, que ele pegou da pecinha, que ele imaginou, fez ele ter um insight que ele não teria de outra forma. Ele pensou com a mão, certo? Por isso que eu adoro a expressão da aprendizagem criativa, do Mitchell Resnick, a tradução, né, de pensar brincando, porque ela evoca ainda mais esse poder que também está presente na aprendizagem criativa. Né? Muitos trabalhos manuais, enfim, nessa metodologia lúdica, nessa abordagem lúdica, né? Então, o play em inglês, beleza, mas o pensar brincando é show, porque ele mostra esse potencial mesmo de você pegar com a mão, enfim. Percebe, pessoal? Tem a ver com o que vocês estão fazendo aqui? Tem a ver com feira de ciências? Com certeza, né? Aliás, a feira de ciências foi inventada um pouquinho depois do jardim de infância, né? Um século depois, mais ou menos. Primeira metade do século XX, aí, no Brasil começou a pegar a mesma década de 60, né? Mas tem tudo a ver com o que vocês estão fazendo aqui também. E tem tudo a ver com o que o Sebrae também está fazendo aqui. Tá? E aí, eu falei isso na abertura, talvez muitos de vocês conheçam o Sebrae como um grande tiozão. Né? Eu não posso falar de tiozão, porque eu também estou virando um já, beirando os 40 aqui. Mas, assim, o Sebrae fez 50 anos agora, é
uma instituição lá que cuida de empresa, né? É uma empresa de consultoria. É verdade mesmo. A gente é uma empresa de consultoria, tá? A gente é privado, mas tem recursos públicos, é meio misturado assim. E, de fato, a gente apoia pequenos negócios, principalmente com foco na gestão. Beleza. Você fala, pô, o que isso tem a ver comigo, né? Mas o Sebrae também é uma agência de desenvolvimento. Olha que bacana. Ele promove o desenvolvimento do Brasil por meio dos pequenos negócios. Então, a gente não se preocupa só com a empresinha aqui, a empresinha ali. A gente se preocupa em criar um ambiente favorável para o desenvolvimento das empresas e, consequentemente, do Brasil. Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, a figura do MEI, tudo o Sebrae. Mas, de novo, pô, ainda não está comigo. Terceira frente do Sebrae, que talvez muitos não conheçam, é por isso que a gente está aqui. É por isso que eu estou falando disso, e é por isso que tem tudo a ver com vocês também. O Sebrae também tem como público estudantes, professores e gestores educacionais. Em que sentido? No sentido da educação empreendedora. E aí você fala para mim, Israel, beleza, educação empreendedora. Então, o Sebrae quer me ajudar a me tornar um empresário. Não só. Aliás, a gente considera na educação empreendedora essa possibilidade de vocês se tornarem empresários uma das possibilidades. Então, qual que é o foco da educação empreendedora? É o desenvolvimento de competências empreendedoras. Certo? E competências empreendedoras são fundamentais, assim como lá o Jardim de Infância, né, que o Mitchell Esg defende para a vida toda, são fundamentais para a vida toda. Independentemente de vocês serem cientistas, profissionais liberais ou empresários, não interessa. Assim como o projeto que está lá, certo, nos 4 P's da aprendizagem criativa, serve para tudo na vida, competência empreendedora serve para tudo na vida. Quer um exemplo? Tem um quadro chamado Entrecomp, que é uma formulação de competências europeia, enfim. E eu vou resumir 3 aqui para vocês competências, ou melhor, vou resumir as competências em 3, para vocês verem como isso é fundamental. Uma competência empreendedora, identificar oportunidades. Fundamental, certo? Vocês estão aqui, aliás, por causa disso. Vocês identificaram uma oportunidade de algo, de algum problema, para gerar uma solução, certo? Na ciência, isso é fato também, obviamente. Depois, outra competência que eu vou destacar aqui. Tomar a iniciativa. Desde jovens, a gente busca incutir isso nos estudantes, certo? E levar para a vida toda. Tomar a iniciativa. Não adianta só identificar a oportunidade. Tem que fazer o quê? Acontecer. Isso é ser empreendedor de forma ampla. Fazer acontecer. Ser realizador, certo? Uma outra competência empreendedora. Criatividade. Óbvio, para vocês, para a aprendizagem criativa, para a educação empreendedora, estamos falando a mesma língua, certo? Então, eu resumi nessas 3, porque se eu identificar oportunidades, se eu tomar iniciativa, isso não é uma vez. Se eu viver assim, se eu viver identificando oportunidades, tomando iniciativa e sendo criativo, para que a minha tomada de iniciativa seja de fato algo que resolva o problema e que tenha impacto positivo, enfim, na sociedade, gerando recurso, ou sim ou não, que tipo de recurso, às vezes pode ser financeiro, enfim, ou não. Percebam, isso é fundamental. E é por isso que o Sebrae não se prende só a incentivar vocês para o caminho do empresariado, certo? Para se tornarem empresários, não só. Agora, obviamente, muitos aqui já estão até encaminhados, né? Obviamente, a gente também está sempre de braços abertos para que potenciais empresários e pequenos negócios venham até nós para a gente também ajudar, certo? Agora, não só isso, beleza? Não só isso. E aí, pessoal, vocês estão aqui também muito ligados à questão do STEAM, né? Ciências, tecnologia, engenharia, matemática, né? E o Azinho que foi adicionado depois aí? Artes, né? Pessoal, vou ser sincero com vocês aqui. Às vezes, eu sinto assim que o A de artes aí, vocês podem dizer melhor do que eu, ele às vezes aparece muito como uma questão, assim, um temperinho, sabe? É um temperinho, um adocicamento ali, um açúcarzinho e tal, porque de fato é o resto que importa.
Mas não é assim, não deve ser assim. Tá? Eu venho trabalhando há algum tempo também o que a gente chama de Art Thinking. Alguém já ouviu falar de Design Thinking? Com certeza, né? Agora, de Art Thinking. Não? Ninguém? O que é, então? Bom, Design Thinking é levar a forma de pensar do designer para outras áreas, certo? Esse tem todo aquele ciclo, certo? Beleza. E o Design Thinking é muito focado, assim como a ciência também, enfim, é muito focado em identificar um problema e perguntar para o cliente, obviamente tem um momento de ideação, mas o foco é sempre o quê? Não tira muita coisa da sua cabeça, não. Tem que perguntar para o cliente o que ele quer, tem que saber, de fato, qual é a dor do cliente, né? Assim, e aí você vai conseguir fazer o match certinho, você vai conseguir entregar o que ele está pedindo, o que ele está precisando, e vai dar bom, não é assim? Senão, não dá. O Art Thinking ele vem complementar isso no mundo corporativo, obviamente tem aplicações para educação, enfim, mas no mundo corporativo vem complementar em que sentido? Opa, peraí, bacana. Eu tenho que focar sempre no externo, no cliente, tudo mais, no problema. Mas e o interno? E se, assim como eu trago a forma de pensar do designer, por que não trazer a forma de pensar do artista também? O artista ele é um cara que só se preocupa com o problema, com não sei o quê, ou ele é muito subjetivo no sentido de pensar, realmente brisar, entre aspas, aqui, às vezes viajar na maionese, e opa, surge coisa boa disso ou não? Então, eu não posso cortar isso de vez. E às vezes eu ouço muito isso em aplicações de Design Thinking, falando assim, tirou da sua cabeça isso, não vale nada, cara, você não perguntou para o cliente. Espera aí, o Steve Jobs, quando ele imaginou um smartphone com touch e sem botões, enfim, foi baseado numa pesquisa do que o cliente estava pedindo? Ou foi algo que o cliente nem sabia que queria, mas queria muito? Tanto é que depois ele não para de comprar. Às vezes a gente perde muito em bloquear, e isso, aliás, tem a ver com a morte do jardim de infância, logo depois do jardim de infância, concretamente falando. Muitas pessoas não conseguem levar aquela espiral que eu falei aqui da aprendizagem criativa para a vida toda, não levam os 4Ps para a vida toda. Vocês, na área de ciências aqui, como futuros cientistas também, talvez até levem um pouco mais, mas, de forma geral, esse lado vai morrendo. E da mesma forma que isso morre na aprendizagem criativa, também morre essa questão individual, intrínseca, de você também poder pensar como um artista, ser um artista. E por que isso é importante? Porque podem surgir daí insights que de outra forma não surgiriam. Certo? Então, eu além de estimular vocês a serem empreendedores para a vida toda, empreendedores em toda a vida, em todos os aspectos da vida, tá? Eu estimularia vocês também a desenvolverem esse lado mais intrínseco de vocês, tá? É o azinho lá que vocês não podem nunca menosprezar. Aliás, eu gosto muito de alguns caras aí que estudam esse Art Thinking e dizem o seguinte, olha que bacana, para eles, hoje a gente estaria, e eu concordo plenamente, hoje a gente estaria vivendo um renascimento do renascimento. Vocês estão mais frescos do que eu aqui na questão de ter história na escola. Lembra do renascimento, certo? Lá, grosso modo, 1300 a 1600. Quem que é o cara que vocês mais lembram lá do Renascimento? Falando de invenção aqui. Pô, nosso ídolo aqui, quem que é? Leonardo da Vinci, certo? Os chamados polímatas, né? Os caras que faziam um monte de coisa ao mesmo tempo. Pô, o cara é artista, é matemático, é inventor de arma. O que é isso, né? Tá. Qual que é a característica do Renascimento que esses autores veem hoje? Eles falam que a gente está vivendo um renascimento do renascimento, ou um novo renascimento. É o quê? É a arte permeando, e é o aspecto subjetivo da arte permeando diversas outras atividades, e esse caldeirão é que gera inovação. Tem autores, inclusive, que falam hoje num capitalismo estético. Olha isso. Por quê? Porque, de fato, a gente tem esse potencial da arte permeando as inovações hoje, e a gente tem que aproveitar isso.
certo? Tem outra linha que eu gosto bastante, que é de pensar na evolução do conhecimento. Tá? Você vê, antes como é que o conhecimento era... Como é que eu usava minha cabeça? Eu tinha que decorar tudo, cara, porque aí eu tinha que contar para o meu filho, que contava para o filho dele, tradição oral. Né? Depois, inventaram a escrita. Ufa, agora eu esvaziei um pouco o espaço aqui do hardware, do software mental, porque eu já posso agora não precisar decorar tudo. Depois vem o livro, revoluciona ainda mais. Depois vem o quê? Computador. Depois vem o quê? Celular na palma da mão aqui, certo? Então, o que a gente pode pensar? O livro A Polegarzinha, vocês podem ver depois, parece até um nome de livro infantil, né? Mas esse filósofo fala o seguinte, hoje, assim como São Denis, ele brinca, né? São Denis, não sei quem é católico aqui, mas aquela lenda que ele foi decapitado, a cabeça caiu no chão, ele pegou a cabeça e foi carregando, e emanava uma luz transcendental no pescoço. Né? Ele brinca assim, hoje a gente está decapitado, assim como São Denis, em que sentido? Não precisa mais usar a cabeça para ficar decorando. Esse é o lado bom, tá? Tem o lado ruim também que você sabe qual que é, certo? Vamos focar no lado bom, por favor. Né? A decapitação boa aqui. A cabeça está na minha mão. A luz que emana é o quê? Cara, eu tenho tudo para cruzar a informação, para trabalhar a informação na minha mão. E em contato com o mundo inteiro. O que eu vou deixar? Como é que eu vou usar esse espaço agora? Para inovações e para criatividades inimagináveis. Então a gente vive hoje uma época de potencial inimaginável justamente por essa realidade. Tá? E aí, alguém acho que falou aqui quando eu falei da evolução, né, computador e tal, inteligência artificial. Para enfatizar ainda mais a importância da arte para vocês, e para ir já encerrando a gente começar um bate-papo aqui, se vocês tiverem perguntas, inteligência artificial. Eu confesso que, bom, alguém pode discordar aqui, mas eu acredito que esses muito entusiasmados com a inteligência artificial, vamos dizer assim, a singularidade, né, e essa fé, que eu considero até cega às vezes na singularidade, é eterno, o negócio vai indo exponencial para sempre, sem limites. Opa, eu até prefiro, segundo alguns estudiosos, inclusive, a expressão inteligência sintética. E por que eu estou falando isso? Porque, e aí faço uma brincadeira de novo com vocês aqui, de voltar ao passado, de inovar, assim como eu brinquei, de inovar para caramba aqui e não trazer nenhum slide, de inovar e não usar o mentímetro e levantar a mão. Eu vou brincar de novo com vocês, e essa é a brincadeira mais importante, na verdade. Qual que é a invenção maior de todas, na verdade? Você pega o celular, você abre sua câmera, você inverte a câmera e olha para o celular, é você. A máquina nunca vai ter empatia, ética e criatividade como você tem. Nunca. Israel, tal. Beleza, podemos até discutir depois sobre isso com algum apaixonado mais aí pela inteligência artificial. Mas esse é o diferencial do ser humano, que é cada vez, obviamente, mais importante, mais relevante no nosso mundo, e é por isso que eu enfatizo tanto a questão do art thinking e da arte. Porque a subjetividade de vocês, que se manifesta principalmente na criatividade, na ética e na empatia, que vai cada vez mais fornecer a sobrevivência de vocês. No mundo do trabalho, na vida de vocês, diante das máquinas. Porque tudo que é passível de ser automatizado, vai ser automatizado. Certo? Então, pessoal, já passando aqui para um momento de perguntas e respostas, se vocês tiverem, aprendizagem criativa, educação empreendedora, o que a gente quer, no fundo, é que vocês sejam empreendedores em tudo que vocês fizerem, que vocês levem essas características mais intrínsecas de vocês para tudo, não esquecendo desse lado de vocês artístico, desse lado não só racional, objetivo, em busca do problema, mas esse lado também de insights que às vezes vocês não imaginam que vocês possam ter. Tá? E contem sempre com o Sebrae. Tá? Independentemente de vocês serem empresários ou desejarem ser empresários ou não, contem com a gente para que vocês desenvolvam competências empreendedoras. Tá bom? Muito obrigado.
Obrigada, Israel. Vamos abrir para perguntas? Por favor. Já estou vendo uma mãozinha aqui. Foi rápido. Boa noite, eu sou a Mel. Boa Eu noite. sou do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Eu queria pontuar o quanto eu achei importante tu falar do jardim de infância e do lúdico, porque a gente está aqui na Febrace, eu e meu colega de pesquisa, com um trabalho que fala sobre a importância da literatura no jardim de infância. Eu não posso falar da criança sem falar do lúdico. E um dos pontos do nosso trabalho trata da importância da inserção da literatura lúdica na primeira infância. Eu não posso simplesmente ler um livro para uma criança e querer que ela consiga mergulhar nesse universo da literatura. Eu preciso usar a minha criatividade e a minha imaginação para que a criança brilhe os olhos ao ouvir aquele conto e tenha, de fato, uma imersão. E as pessoas, muitas vezes, não valorizam o jardim de infância porque não conseguem enxergar que o cidadão ele é um prédio. E a base do prédio sustenta ele. E a base de um cidadão é o jardim de infância. Então, eu me senti em casa ouvindo a palestra, gostei muito e queria agradecer. Obrigada. Eu que agradeço. Só reforçando, obrigado, viu, pelo comentário. Aliás, parabéns pelo trabalho e também queria registrar aqui que eu tive no stand do Gates ali, parabéns também. É por isso que o Mitchell Resnick fala e se preocupa tanto nessa questão da aprendizagem da jardim de infância para a vida toda, porque ao invés de a gente estar indo para essa direção, a gente está no contrário, muitas vezes, né? A gente está não só não deixando o jardim de infância continuar, como podando o próprio jardim de infância. Muitas vezes, isso que eu falei que é de aprendizagem criativa não acaba acontecendo no jardim de infância. Já o foco mais para alfabetização precoce, não sei o quê, não sei o quê. Cara, e os 4Ps? E a espiral? Então, show. Vou até depois querer conhecer mais a fundo o trabalho de vocês. Obrigado. Obrigada. Quem mais quer fazer? Gente, vamos aproveitar aqui o Israel no bom sentido, né? Fazer perguntas. Levanta mais. Tem uma aqui, olha, ó. vocês são rápidos também. Teu colega fez a pergunta da palestra passada, eu vi. É o SESI. Boa tarde, obrigado. Sou Rafael Salles, da do SESI, Salvador. Gostei muito da sua palestra, parabéns. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre arte e think. Eu acho interessante o termo e gostaria de ouvir um pouco mais de você, por favor. Beleza, prazer. A gente pode até, inclusive, trocar ideia depois aí, né? Até porque a gente tem que respeitar o horário aqui para a próxima palestra também. Mas o Design Thinking tem uma metodologia, já nasceu uma metodologia mais formatada para uma empresa de consultoria dos Estados Unidos, enfim, e ele foi sendo muito disseminado e reproduzido, né? Já o Art Thinking, a gente não tem ainda algo que foi, digamos, disseminado de uma forma específica, né? Então, hoje, você tem muita coisa sendo feita na Espanha. Na França tem um coletivo muito bacana. Se não me engano, o nome dele é Silvio. Depois a gente troca ideia. E ele aplica para o mundo corporativo. Tá? Tem diversas formas de você usar. Eu falo do mundo corporativo. Tá? Você pode simular o trabalho de um artista com os participantes, por exemplo, da dinâmica, para que essa questão de pensar com as mãos, de ter insights de outra forma não alcançáveis, né? Através de ser artista por um dia, vamos chamar assim, certo? Na dinâmica, principalmente com arte conceitual e tudo mais, né? Outra forma é você trabalhar também com obras já prontas, famosas, enfim, mas sem ficar interpretando a obra, obviamente, mas assim, usando a observação e tal, para ter insights também aplicados a desafios corporativos e tudo mais. Então, nessa linha, tá? Eu atuo também fora do Sebrae, a gente pode trocar ideia, como facilitador, enfim. Tem também, no Brasil, eu tive inclusive com ele ontem aqui, o Maurizio Mancioli, é um ítalo-suíço que também trabalha com isso no Brasil, mas é muito pouco. Realmente, Espanha, França, Japão. E, obviamente, tem assim, experiências também aplicadas para a educação, aí muito similares à aprendizagem criativa, mas assim, é bom diferenciar que o Mitchell Resnick até coloca, né? Ele fala assim, eu não quero que os pais pensem, quando eu falo em aprendizagem criativa, isso o Mitchell Resnick falando, né? Que eu vou fazer seu filho virar um artista, que é o pai tirar da escola, né? Você tá louco, meu filho não quer que você seja artista, não quer, vai morrer de fome e tal. Infelizmente tem essa visão, mas na verdade ele fala, não, eu vou trabalhar a criatividade mais ampla, não é a criatividade de artista. Então, assim, quando eu falo que é próxima da aprendizagem criativa, é no sentido, né, dos 4Ps da espiral. Então, você vai ver aplicações para a educação
e para o mundo corporativo. A minha experiência é mais no mundo corporativo, a gente pode trocar ideia. Valeu. Legal. Mais alguma pergunta? Tem ali. Acho que você tinha levantado a mão também aqui, né? Mas depois passa para ela. Tranquilo. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou a Maria Lúcia, eu sou do Rio de Janeiro, estou com o meu projeto de prevenção e combate a incêndios do Cefet. E uma das minhas atividades nessa escola foi produzir uma iniciação científica de metodologias ativas no campo da educação. E a gente também falava muito sobre aprendizagem criativa, então achei muito interessante a palestra. Mas a maioria do material acadêmico que a gente encontrou é mais aplicado para a criança mesmo. Eu queria perguntar como o senhor vê na possibilidade de hoje em dia para adultos, porque a aprendizagem ativa, a aprendizagem criativa para o mundo dos adultos é muito mais difícil você conseguir implementar alguma coisa. Para a criança é até mais simples. Mas como você poderia me ajudar com relação ao mundo acadêmico de adultos? Perfeito. Eu sei 2 exemplos aqui, né? A própria questão do art thinking, os jogos sérios, eu estou falando aqui de mundo corporativo, tá? Mas a gente pode falar de educação também. Os jogos sérios, por exemplo, né? O Lego Serious Play é uma metodologia que é oficial, assim, oficial, na verdade é aberta, né? Mas nasceu na Lego, tá? Não sei se você conhece, enfim, não preciso falar muito aqui, mas depois a gente pode conversar. E ela trabalha exatamente com isso, assim, como se fosse uma brincadeira séria, obviamente, para adultos, né? E tem outros tipos de jogos sérios também. Então, essa é uma forma no mundo corporativo. O art thinking também é uma forma. Agora, obviamente, você levar os 4 P's a espiral para, por exemplo, um ensino universitário, ou, enfim, outros níveis, é uma questão também de sensibilização, né? É uma questão do professor, não é uma questão oficial, digamos assim. Então, de fato, não há muito material e, infelizmente, não há muitas práticas. Eu citaria, por exemplo, na Espanha, assim como o Art Thinking, tem diversos materiais, eu posso caminhar para vocês depois também. Tá? Mas, de fato, é um campo a ser enfrentado, desbravado. Aí. Que pena, gente, acho que o tempo está estourando. Oi, meu nome é Stephanie, eu sou do projeto EcoInc Tinta Sustentável, e eu queria perguntar o que você acha que está barrando de a gente já começar a aplicar a aprendizagem criativa? Por que a gente ainda não começou a aplicar isso? Bom, aí, como a Tabata falou de manhã, tem temas que a gente pode discutir 1 hora aí. Na verdade, assim, tem vários preconceitos, né? Eu citei alguns até, a questão aqui de... quando se fala em aprendizagem criativa, muitos pais, é por isso que o Mitchell Wright faz todo um preâmbulo, né? Muitos pais já falam assim, para com isso, negócio de arte. O STEAM mesmo que eu falei aqui, né? O A, que muitas vezes é visto só como um adereço ali. Eu acho que essa visão mais holística, tá? Isso você vê, até voltando a falar da Tabata, até na questão que ela citou aqui de ingresso no ensino superior. Você viu o que ela falou? Que o Brasil está atrasado ainda porque a gente mede o quê para o cara entrar no vestibular? Né? Tem alguma coisa assim mais subjetiva? Nada. E lá não. Lá, inclusive, você é avaliado pelo seu todo, incluindo esse aspecto subjetivo seu, artístico, esportivo, de trabalho voluntário. Então, eu acho que é cultural, eu acho que a gente não valoriza como deveria esse lado do ser humano no Brasil, né? Eu acho que também tem maus exemplos de tentativa de valorização. O que quer dizer com isso? Às vezes você tentou ir muito para esse lado, algumas, enfim, políticas públicas e tal, passadas, enfim, não sei, que foram vistas como uma desvalorização das ciências, das disciplinas principais. E aí fica aquela coisa, poxa, olha o que eles estão fazendo com a criança que não aprende matemática e português. E, de fato, não pode. Então, como integrar tudo de forma equilibrada? É um desafio com todos esses maus exemplos e dificuldades. Né? A gente tem que se esforçar para chegar lá. Gente, obrigada, Israel. Uma que salva agradeço. de palmas. Obrigado, gente. Obrigada pelas excelentes perguntas, né, Israel? Vamos combinar que a plateia... Show de bola. Valeu, pessoal. de Estou à alto disposição nível. aqui. Obrigada, Israel. Fiquem aqui.